Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é a paz que excede todo entendimento, vem encharcar o seu coração nesse momento. Eu sou o pastor Samuel, da Igreja Ministério Geração Eleita, e vim trazer uma palavra do Senhor para a sua vida. Iniciarei esse momento fazendo a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, que diz o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, até o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a uma distância considerável da terra, fugigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma? Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas? Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então, no retorno da multiplicação dos pães e peixes, o Senhor Jesus foi ter com o Pai, foi orar. Enquanto isso, ele deu ordem aos seus discípulos para que já começassem a travessia. E aproximadamente em 5 quilômetros de distância da margem, é o que a palavra de Deus nos traz, o Senhor Jesus aparece a eles. E neste momento, o barco, os ventos sopravam com muita força, o barco balançava. Trazendo para os nossos dias atuais, será que o barco da nossa vida não está vivendo essa instabilidade, onde eu não controlo, mesmo se eu tiver dinheiro, eu não posso comprar algumas coisas. Eu não tenho a minha liberdade irrestrita, igual era em outros momentos. Então, a situação dos discípulos neste momento era como a situação que nós estamos vivendo hoje. Mar com vento, uma tempestade, início de uma tempestade, as ondas balançando com muita força, balançando o barco, e de repente, de madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus aparece. Só que ele não aparece em qualquer lugar, ele aparece em cima das águas. E quando Jesus aparece em cima das águas, ao longe, os discípulos pensam ser um fantasma. E um deles já grita, um fantasma. Só que tem um detalhe. O outro discípulo, Pedro, que é identificado na palavra de Deus, o único que é identificado aqui neste momento por ter dito alguma coisa, disse: Se é o Senhor, Senhor Jesus, mande-me encontrar com o Senhor andando sobre as águas também. Às vezes a gente caracteriza a vida de Pedro como: é o que faltou a fé, é o discípulo que negou Jesus 3 vezes. Mas eu gostaria que você olhasse para a virtude de Pedro agora, nesse momento. Porque a virtude dele foi a atitude correta nesse momento aqui. E eu te chamo para que você seja Pedro nesses dias, que tenha fé, por mais que foi caracterizado como talvez com falta de fé em alguns momentos, inclusive nesse, ele foi o único que teve coragem de falar para Jesus: Senhor, mande-me andar sobre as águas. E o Senhor Jesus não titubeou, só falou: venha. E quando Pedro então começa a iniciar sair do barco, que é algo firme, que é algo seguro, talvez seria sua zona de conforto, e começa a andar sobre as águas, primeiro ele identifica que, nossa, eu dei conta de andar sobre as águas. Ele experimentou algo,
que ele nunca tinha experimentado na vida dele. Através daquele comando do Senhor Jesus, ele sentiu a água como se fosse o piso que nós pisamos, como se fosse o chão. Andando e avançando para o encontro do Senhor Jesus, já próximo do Senhor Jesus, e aí fazendo algumas conjecturas, ele começa a afundar. E eu gostaria de retornar à palavra do Senhor para que vocês compreendam o que ocorreu naquele momento. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Essa foi a palavra que salvou Pedro naquele momento. Ele gritou, ele pediu socorro para o único que poderia salvá-lo naquele dia. E eu quero trazer uma mensagem para o seu coração nesse dia, que eu não sei o sofrimento que você está vivendo, eu não sei qual é o barco da sua vida, eu não sei por onde você tem andado, se o terreno é firme, se o terreno é rochoso, firme, ou se o terreno ele é duvidoso, ele é uma areia movediça. Mas uma coisa eu posso te afirmar: aquele que pode te salvar é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele te chama. E o Senhor Jesus, ele estende a mão. Retornando aqui a palavra do Senhor. Imediatamente estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E então, quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A atitude de um encorajou outros, porque o único que teve coragem de falar algo, num primeiro momento, foi Pedro. Por isso que eu falei para você focar na atitude dele, porque podemos ser Pedro nessa situação ou os demais discípulos. Só que teve um detalhe: os demais discípulos só conseguiram enxergar tu és o Filho de Deus depois que Pedro e o próprio Jesus já estavam no barco. Pedro teve mais fé do que os demais. Por mais que o Senhor Jesus chamou a atenção para que Pedro tivesse fé, e na verdade isso foi para ser destacado para nós, outros discípulos que viéssemos depois daqueles, porém, Pedro teve fé, ele experimentou algo que outra pessoa jamais experimentou, andar sobre as águas. Eu não experimentei. Você já andou sobre as águas? Então agora eu gostaria de trazer essa palavra concreta para uma analogia com você. Se o terreno que você está andando não é firme, é porque ele não está em Cristo. Porque em Cristo, Ele é a rocha, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso alicerce. É Ele que nos guarda. Então, no barco da sua vida, se você ainda não teve a oportunidade de convidar o Senhor Jesus para fazer parte, hoje eu te darei essa oportunidade. Nós iremos orar. E eu gostaria, inclusive, de fazer a oração neste momento, para esse primeiro grupo de pessoas que me assiste. Você vai estar convidando o Senhor Jesus para estar no seu barco, para fazer parte da sua vida. E mais que isso, você não vai mais guiar o seu barco. O Senhor Jesus vem para guiar no seu lugar, porque Ele sabe o melhor caminho. Afinal, Ele é o próprio caminho. Ele é a própria verdade. Ele é a vida que vai te nutrir. Então eu gostaria de fazer essa oração neste primeiro momento para você que nunca recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E eu gostaria que você repetisse comigo, com fé. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero habitar nos céus com o Senhor
eternamente. Senhor, obrigado, porque a partir de hoje o Senhor vem fazer parte do meu barco. O Senhor vem guiar a minha vida. Faço essa oração em fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Para você que fez essa oração pela primeira vez, a partir deste momento, você acaba de convidar o Senhor e Salvador da sua vida para conduzir a sua vida de uma maneira sobrenatural. Que por mais que o barco da sua vida balance, se estremeça, que a tempestade venha forte e você pense que o teu barco irá sucumbir, eu quero te falar que isso não acontecerá mais, porque o Senhor Jesus Cristo habita contigo. O Espírito Santo de Deus passa a habitar na sua vida. E para você que já fez essa oração, recebendo o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria de trazer um momento para o encerramento dessa palavra, mas te dar uma oportunidade de orar também ao Senhor. Porque, às vezes, nós esquecemos quem habita conosco no nosso barco, na nossa vida. Às vezes, na sua caminhada cristã, você começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para uma realidade onde talvez ela não expresse o que é a verdade. Pedro, quando começou a olhar para baixo, começou a olhar para o vento, que significa, ele olhou para as circunstâncias, ele esqueceu de olhar para o autor e consumador da fé. Nós só temos um foco. Se eu estou olhando para você agora e estou focando em você, quando eu olho para o lado, eu te perco. Quando Pedro estava focando em Jesus, ele estava conseguindo caminhar. Quando ele tira o foco de Jesus e olha para os problemas, a situação veio submergindo ele. A situação difícil veio afogando ele. Quando nós tiramos os olhos do Senhor Jesus, é isso que acontece nas nossas vidas. Os problemas vão nos sucumbindo, nós nos enxergamos como derrotados, enxergamos na fatalidade que não dá mais. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor Jesus já habita na sua casa. O Senhor Jesus já habita na sua vida. O Espírito Santo de Deus está dentro de você, o maior Espírito que existe na vida. Então não tem tempestade que vai te sucumbir. Não tem problema que vai acabar com a sua vida. Não tem nenhuma pandemia que vai te deixar em pânico. Porque assim como eu disse no início, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, ela habita dentro de ti. Então não existe motivo para pânico. Não existe motivo para, meu Deus, vou olhar para fora, para os meus problemas. Não. Os meus olhos decidem olhar para o Senhor Jesus. E quando isso acontece, e Pedro grita, salva-me, o Senhor Jesus Cristo, sem titubear, só estende a mão. Pega na mão de Pedro e traz ele de novo para ele andar sobre as águas. E os dois vão para o barco. O Senhor Jesus conduz em piso firme até o barco. Amados irmãos, eu gostaria de dar a oportunidade agora para o segundo momento da oração, que é para você, que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas que talvez em algum momento você tirou o foco dele. Oremos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, que livra-nos de todo o mal. Meu Deus, perdoa-nos porque em algum momento da nossa vida nós tiramos o foco do Senhor e colocamos o nosso foco nos problemas. Mas nós estamos aqui neste dia para declarar ao Senhor Jesus, Senhor, o Senhor é o nosso foco, o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e nós confiamos em Ti, porque o Senhor está acima de todo o problema. O Senhor habita acima de toda a tempestade,
nada te toca, porque o Senhor é soberano, o Senhor é Deus. Meu Deus, venha fortalecer a fé do nosso coração. Nós entendemos que a nossa fé é muito pequena, que nós somos pequenos diante de todos os problemas e todas as circunstâncias. Mas te pedimos, em nome de Jesus, venha cada vez mais nos encher do Senhor, porque nós queremos transbordar as pessoas que nos cercam, as nossas famílias que estão aqui ao nosso redor, para que eles sejam cheios da presença do Senhor. Meu Deus, e eu também desejo transbordar em outras vidas. Pai, eu declaro em nome de Jesus que os meus irmãos que estão me assistindo neste momento, eles venham ser cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus e venha transbordar na vida de outros, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Fazemos essa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida e declaro, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, já habita no seu coração. Deus abençoe sua família.